Estamos aqui para mais um episódio do Além do Tatame. Sou o Kleber Buiú, estou aqui com meu parceiro de bancada. Fala aí, pessoal, tudo bom? Pessoal, antes da gente começar aqui, eu não posso deixar de pedir para vocês de compartilhar o nosso conteúdo nas plataformas, dar aquele like, comentar. A gente estamos aqui com um convidado que eu não, como é que a gente começaria aqui falando desse convidado, Bruno? Porque grande mestre, né? É um grande mestre e dificilmente um cara que saiba dar um soco hoje no MMA, que tem um background ali vindo da luta livre ou do jiu-jitsu. Ou seja, se você começou a afiar a tua mão e não passou por esse cara no boxe, cara... Ou por alguém que foi aluno dele. Ou por alguém que foi aluno dele. Enfim, eu acho que você não mora no Rio de Janeiro, vai começar por aí, e não conheceu o verdadeiro boxe. Então, a gente vai começando aqui, eu já vou começando agradecendo a sua presença. Obrigado, grande mestre Cláudio Coelho, por estar aqui compartilhando um pouco da sua história com a gente. Agradeço pelo convite. Bom, para a gente começar aqui, eu acho que a melhor forma da gente começar é entender como é que foi essa sua paixão pelo boxe, como é que você começou a sua infância, você já tinha o boxe como seu objetivo de atividade? Como é que foi isso? Não, aí tem uma história aí. Sabe que eu sempre fui nascido e criado na favela. E ali por 14, 15, 16 anos, naquela época não tinha condição de ninguém fazer um esporte de luta, porque era caro. E o que dominava naquela época era o quê? O judô. E o judô era um esporte caro naquela época. E aí eu tive a sorte de um dia no Arpoador, eu conheci um rapaz chamado Edgar Wallace. E aí ele malhava no Arpoador, a gente ficava trocando ideia, e aí ele falou que ele era do judô. Eu falei, poxa, eu tinha vontade de fazer, mas meus pais não têm condição de pagar. Aí ele perguntou onde é que eu morava e tudo, e um dia mandou ir lá na academia dele. E aí eu fui. Aí eu comecei a fazer o judô. E aí a minha mãe, contente com aquilo, a minha mãe começou a lavar a roupa da casa dele. E aí ele ficou meu amigo, o pai dele era dentista, e começou, fiz uma amizade muito boa. Aí eu fui treinando judô. Treinei judô no Monte Líbano ali, até faixa verde e tudo. Depois ele viajou para os Estados Unidos, parou de dar aula. Aí eu fui treinar numa academia ali na Teixeira de Melo. O nome da academia era Academia Brito. Era também uma academia de judô. E lá eu conheci meu professor Edson dos Anjos, que quando eu vi a sala de treino de boxe, eu fiquei encantado com aquilo. E aí eu fazia judô e ficava de olho lá no boxe. Aí, um dia, eu pedi para fazer uma aula de boxe lá, e ele deixou. Aí eu gostei daquilo. Aí eu estava indo mais na aula de boxe do que na de judô. E aí o dono da academia entendeu, porque todo mundo fazia aquele treinamento, só que eu me identifiquei muito mais com o boxe. E aí eu, com uns 4, 5 meses, eu ajudava o professor a coordenar os alunos novos, botar na posição. Esse era o meu trabalho. E aí ele viu que eu tinha uma boa coordenação, ele foi trabalhando ali o tempo todo, e aí eu me encantei pelo boxe. Aí eu pedi o dono lá da academia, que era do judô, se eu podia sair do judô e ficar no boxe. Ele concordou. Não, vai ajudar o professor, essa é a sua vocação. Aí pronto, treinando boxe, direto. Aí eu fui evoluindo. Isso nos meus 16 anos. Quando eu fiz 18 anos, eu já estava bem escolado na parada. Aí o Edson, meu professor de boxe, saiu dali e montou uma academia na Gávea.
na Marquês de São Vicente. Aí começamos a dar aula lá, direto. Aí eu como assistente dele. Fomos treinando e tudo. E adorei aquilo. Quando ele teve um período que ele ficou ausente para resolver uns problemas de saúde, o Cássio Cardoso, Sim. o Cassinho, que na época era um cara top, treinava lá com a gente. Ele queria fazer uma luta de boxe que o Carson Gracie falou que ele podia fazer. Aí ele começou a treinar com a gente direto. E eu era um dos sparring dele na época. Aí ele ficou tão amigo, e nessa época eu também já dava aula para um professor de jiu-jitsu, lá ali na academia do Rodney, em Copacabana. O nome dele era Walter da Silva. E aí eu treinava um jiu-jitsu lá e dava aula para ele. Treinava jiu-jitsu. Mas também eu gostei de jiu-jitsu, porque não tinha as quedas do judô e era uma coisa mais treinada no chão. Aí eu fui treinando. Aí quando o Cassinho se identificou com o treinamento do boxe, ele perguntou o que eu fazia, eu falei para ele onde que eu treinava, ele falou, vou te levar para o Carson. Aí eu falei, pô, mas no Carson, academia top, vou te levar, eu que mando. Aí me levou lá, me apresentou todo mundo, e aí eu comecei a treinar no Carson, treinar, e aí eu dei ênfase àquilo, fiquei no Carson e no boxe. Aí, passado um ano lá, o Carson me pediu para me administrar aula de boxe lá para a galera. E na época, ele não queria nem o boxe, era taparia, uma coisa que acontecia na época. E ele queria isso. E aí tinha um cara lá que toda sexta-feira dava aula de taparia. Mas ele não tinha uma coordenação, ele era só grande. Ali era para a galera ficar cascuda naquilo. Valentia, E aí um dia o Carson viu ele me movimentando com ele. E aí o Carson gostou muito daquilo. Aí o Cassinho falou, ele joga assim porque ele é professor de boxe. Aí o Carson gostou daquilo e me botou para movimentar com os caras lá no tapa e viu a vantagem para os caras ser maior e a colocação dos meus tapas. Aí o Carson falou, ó, toda sexta-feira agora, quem vai dar esse treino de tapa aqui é ele. E o cara ficou bolado, mas era o Cássio que falou. Aí pronto. Aí eu comecei. Aí dali foi o primeiro lugar. Aí eu botei na cabeça do Carson que não era só taparia, que tinha que ter a noção de socar, caminhar. Aí o Cássio pegou, deu carta branca. Ó, toda sexta-feira você vem dar aula aqui. Aí comecei direto, dando aula no Carson. E treinando jiu-jitsu, dando aula e treinando. Aí chegou um ponto que o primeiro cara que eu treinei de lá, que o Carson pediu com 19 anos, foi o Murilo Bustamante. Caraca. E nessa época tinha muita competição de jiu-jitsu. Mas o Murilo tirava 2 dias na semana para fazer boxe, porque o Carson falou que ele ia precisar disso um dia. E aí o Murilo começou. Ele foi treinando, aí eu vi que o Murilo era talentoso. E a outra galera não queria nada de soco, era só tapa. Aí o tempo foi passando, Murilo competindo e a gente treinando. Aí chegou um período que a academia onde eu dava aula no Radar, ela fechou. Aí eu consegui, lá na favela onde é o CIEP, eu consegui um espaço. E aí eu recuperei o espaço, que era tudo quebrado na época, e é onde a academia está hoje há 38 anos. E aí eu fui evoluindo como? Quando surgiu aquela primeira luta de jiu-jitsu contra a luta livre, Sim. Então ali o meu trabalho saiu, porque eu treinava uma galera muito grande que ia fazer o Vale Tudo, na época que não era nem MMA, era Vale Tudo. E aí aquela galera, o Cássio falou, olha, você é responsável por essa parte de mão. E tinha uns caras na época que não tinha boa coordenação, o Carson falava, ó, se você não der o índice, você não vai fazer Vale Tudo, porque o Carson era exigente. E ele tinha uma coisa que era o seguinte,
o jiu-jitsu era uma coisa top, mas ele não queria só o jiu-jitsu. Ele achava que a parte de socar era uma coisa que todo mundo tinha que saber. E aí eu fui ficando por ali, treinando, trabalhando a galera. Quando teve aquela luta, né, da galera do jiu-jitsu contra a luta livre, a galera do jiu-jitsu desempenhou muito bem, e aí a coisa dali para frente foi evoluindo. Aí o Carson já mandava a galera ir para minha academia na favela, e aí, meu filho, a coisa foi desenrolando, até acontecer do Murilo chegar a ser campeão no Ultimate lá, nocauteando. Sim. Entendeu? E depois, aí teve um outro problema. A galera da luta livre me procurou. Ia chegar a esse ponto. Que eu ia perguntar. Quando que aí me procurou. veio o encontro? Isso tentou ter uma encrenca. Por quê? Quem me procurou foi o Marcos Rua. Uhum. E o Marcos Rua, ele era um cara, sempre foi casca grossa, mas era um cara do chute, soco. Aí um dia ele encontrou comigo na praia e falou se eu podia dar uma aula para ele. Aí eu falei, tá bom, eu vou lá. A academia dele era no Copa Leme. Uhum. Fui lá dar um treino para ele e ele se identificou. Ele falou, eu sou muito bom no chute, mas pelo meu peso eu acho que meu boxe não é legal. Aí tá bom, comecei a trabalhar aquilo com ele. Uhum. Aí ele adorou. Aí eu falei, não, só que agora você vai na minha academia. Aí ele pegou e falou assim, mas isso não vai ter problema lá para o senhor, porque tem essa encrenca. Eu não ligo para isso, mas o pessoal lá. Aí eu peguei e falei para ele, olha, na minha academia quem manda sou eu, e é na favela, lá não tem graça. Lá eu não conheço um faixa preta por um pedaço de pano amarrado na cintura. Aí ele foi. Aí, meu irmão, ele foi treinar. Quando ele foi treinar lá, nessa época, o Valide chegou no Carson e falou, poxa, a galera da luta livre treinando lá, e eu não quero, e a gente vai fazer um boicote lá. A gente fazer fofoquinha política. Só, meu irmão, que isso deu uma reviravolta. Eu fiquei puto com isso. Com certeza. Um dia eu reuni Murilo, uma galera toda do jiu-jitsu, num dia de sexta-feira na minha academia. Uhum. Eu falei que queria conversar com eles, eles não sabiam o porquê. Uhum. E aí, mandei chamar um Valide. Aí, meu irmão, vou te dizer uma coisa, eu esculhambei. Falei, ó, quem manda nessa porra que sou eu. Aqui não tem negócio de faixa preta, não tem o caralho. Aqui, a faixa preta aqui, para mim, ela não vale nada. Eu sou um cara nascido e criado no meio da bandidagem. Então, se não me respeitar de um jeito, vai respeitar do outro. E outra coisa, quem paga as minhas contas sou eu. Então, eu boto dentro da minha academia quem eu quiser. E aí, a galera toda do jiu-jitsu chegou e falou, nós estamos com o senhor. Exato. Porque o Murilo mesmo falou, quando eu estava sem grana, eu treinei aquilo. Meu irmão, aquilo deu uma reviravolta, porque o Valide voltou atrás do que falou. Tipo, não foi bem assim. Ficou totalmente... Não, mas eu falei, ó, então o papo tá dado. Quem quiser não treinar aqui, tem outros lugares bons aí para vocês treinar. E aí, a partir daquilo, a galera toda ficou lá comigo, entendeu? Treinando e... toda aquela viadagem, aquela frescuragem acabou. E todo mundo respeitou, todo mundo subia lá para treinar, mas a coisa melhor eu fiz. Um dia estava a galera da luta livre, e chegou a Mauri Bitete, chegou mais uns para treinar. Toma pesada. O que eu fiz? Botei logo de cara para ver como é que ia ser o problema. A Mauri e Marco Rua para fazer uma luva. Gostosinho. Aí eu falei, agora que eu quero ver se alguém vai ficar olhando de cara feia um pro outro, falei, sobe, treina. Meu irmão, fizeram um treino no capricho, o Marcos Rua aliviando, porque ele era melhor, mas jogando ali direitinho. Quando acabou o treino, um foi, apertou a mão do outro, outra galera da luta livre chegava,
cumprimentava a galera do jiu-jitsu que estava lá, e aquela encrenca, aquela briga toda que tinha, aquilo acabou lá na Nobre Arte. Sim. Entendeu? Sim. E acabou. E aí, eu sempre fazia isso. Eu botava um do jiu-jitsu contra um da luta livre. E eu lá com o cronômetro na mão e de olho. E o pau cantando, e a gente ali tinha que seguir o que eu estava mandando. Mas cantando e na nunca teve problema nenhum. E todo mundo tirou proveito daquilo que pôde, sim, com aquele treinamento de boxe. Sim. E aí, o que acontece com isso tudo? É que eu queria ali na minha academia respeito. Sim. Meu irmão, nasci nu e estou vestido. Então não tem esse negócio que o fulano tem grana e que não tem. Outro sim, também, outro, que na época estava no auge e estava tipo estrelinha, e foi para minha academia treinar. Inclusive até com Carson Grace. Vitor Belfort. Vitor Belfort. Vamos lá. Teve um dia, todo mundo estava esperando ele para treinar. Ele chegou e cheio de viadagem em volta dele. Querendo escolher. Um para amarrar a sapatilha, um para enrolar a atadura, um passando vaselina. Uma madame. E a galera já tinha 2 em cima do ringue, esperando. Aí, deu a hora, eu cheguei e falei assim, que hora que vai acabar essa viadagem aí? O Cássio ficou assustado. Vitor, vamos arrumar. Aí botou. Aí tá bom. Começou aquela porra, já tava bolado. E aí tinha um canhoto também muito bom, que era o Cesário. Ele tinha essa vantagem, ele é canhoto. Aí, meu irmão, mas aí mandei o Cesário, o Cássio falou que ele tinha que ficar no meio. Mas nesse dia ele apanhou muito. Que o Cesário meteu a mão e eu mandava meter a mão, aquele que eu já estava puto, era com outra coisa. Era por causa da demora. Sim. Aí, você não sabe o que aconteceu. Qual foi a reação dele depois Nas desse... outras semanas, ele chegava, na hora certa, se arrumava todo. Porque esse esporro que eu dei, eu não chamo no canto e falo. Sim. É na frente de todo mundo. Explanando mesmo. Não, meu irmão. Para mim, estrela, para mim, só no céu. Não, estrela para mim no céu. Estrela, que filha da puta, porque se deu bem ali, vai fazer gracinha comigo, sim, até porque sabe que eu sou nascido e criado no morro. É que tem gente que se rende a isso. Sim. Eu não, eu mando se fuder. Eu tô morrendo de fome. Eu não tô morrendo de fome. Justo. Eu vou ficar me rebaixando justo a isso. Então, aí o que aconteceu? Num outro treino, chegou ele, se arrumou para treinar, a galera lá esperando. Aí o pau cantando. Aí primeiro round, o segundo, aquele negócio todo. Quando chegou no terceiro round, foi 8h20 cravado. A mãe dele, a dona Jovita, parou o treino. Ué? Peraí, meu filho. Subiu com a bandeja, com os remedinhos, tudo coisa. Ó, tá na hora do seu remédio. Calma aí. Que era as vitaminas. Sim. Eu falei assim, aqui eu, Vitor, que porra é essa? Cara, ele gelou aqui. Mãe! Meu irmão, eu fiquei tão puto. Sabe o que eu fiz? Acabou o treino. Cesário, desce daí. Desceu todo mundo, peguei o cronômetro, saí pela porta da academia, ficou lá e ele puto lá com a mãe dele. Caramba. Eu falei, isso é hora de bandeja. O filhinho da mamãe. Eu falei assim, ó, só lá olha para aquele rapaz ali, pergunta para ele quantas refeições ele fez hoje. Isso aí. Quantas refeições? Choque da realidade. Agora remedinho, isso e aquilo, meu irmão, mas o Vitor ficou puto. Aí acabou. Aí foi embora, eu também fui embora bolado com aquilo. Aí quando foi na sexta-feira, ele voltou. Nem levou a mãe dele. Chegou lá na hora certa, pegou, treinou e tudo, agradeceu. Então, na minha academia... Se adequou com o tempo. Porque eu sempre lidei com essa galera, mas você sabe que tem essa coisa do ser humano. Ele começa a crescer, vaidoso, né, na luta, ficar famoso, os caras ficam vaidoso. Fica vaidoso.
Entendeu? Teve um dia que até um cara que eu gosto muito dele chegou atrasado no meu treino. Olha só, chegou atrasado no treino. Aí, Minotauro. Era o auge. Ele tem essa fama. E ele também. é muito educado porque ele conta isso. Sabe por que ele conta isso? Que ninguém nunca fez isso com ele. Ele chegou, todo mundo arrumou, começou a se movimentar. Ele tá lá botando a atadura na mão, troca ideia com uma, troca ideia com outro. Quando ele ficou pronto, ele parou no ringue assim e falou: mestre, eu tô pronto. Eu falei: pra quê? Aquele, não, pra movimentar. Vem cá, você tem certeza? Pra mim você não ia fazer luva. Olha, vamos fazer uma parada? Vai bater saco lá. Meu irmão, ele não fez a luva. Todo mundo ficou assim, não deixei treinar. Falei, Ele ficou ali assim enrolando. mesmo, essa porra aqui tem hora. É a expressão que eu uso até agora, quando chega atrasado. Essa porra aqui tem hora. Aí, ele é um cara tão educado que ele ficou na dele e ele, toda vez que eu encontrava com ele, ele lembrava disso. Mas sabe o que era isso? É que jamais as pessoas imaginavam que eu ia barrar ele num treino. Sim. Por ser ele. Por estar grandão ali na Meu época. amigo, ele era o grandão na época e tudo, mas ainda eu bato naquela tecla. Nasci nu e tô vestido. Se não quiser treinar lá, que diferença vai fazer para mim? Sim. E com tanta gente lá em torno dele, babando ovo, pra quê? Se ele foi lá é porque alguém levou. Exato. E tinha gente lá adequado para fazer a parada com ele. E ele só parou de ir lá, foi quando rachou a academia e tal, e aí ele foi treinar com Dória e tudo, mas antes ele chegava, e ele que era um cara que tinha problema com horário, toda vez no boxe ele chegava na hora certinha. Ele chegava na hora certa. E é um cara que eu gosto dele demais, porque eu fiz isso. E ele sempre me tratou de uma maneira impecável. Então, você vê, não teve babação de ovo. Sim. E já teve outros, que nem precisa de falar, que eu já mandei se fuder. Não, porque eu não tenho papa na língua para isso. Começou com muita gracinha, pra quê? E ali, vai treinar em outro lugar. Então, essas coisas, que às vezes o nego fala, o velho é rabugento, é isso e aquilo, mas não é. Sabe o seu valor. Mas, meu irmão, acabou. A academia está lá há 38 anos. Várias pessoas passaram por lá. Mas quem pensa que é uma academia localizada na favela, aquilo tem disciplina. Sim. Tem disciplina. Sim. Pode ser o cara cheio de grana e o caralho que chegar lá, ó, você veio para quê? Tem horário para treinar aqui. Pois é. Entendeu? Ó, o Renzo, que é um cara assim, que eu tenho um carinho por ele, que esse cara, ele deu um levante na minha vida, você não tem noção. Quando eu comecei a treinar o Renzo, ele não tinha grana. E ele falou comigo, ó, não é porque eu sou Grace, que você sabe, as coisas tá difíceis, tinha uns patrocinadores aí que não tem, que eu não consegui fechar, e eu tinha vontade de treinar aqui. E aí eu queria saber o seu preço. A primeira coisa que eu falei para ele é o seguinte, olha só, não me toca mais nesse assunto e vem treinar. Grana, isso é outra coisa. Um dia você vai ter. Aí ele, mas não, eu fico preocupado com você. Não tem que preocupar. Eu moro na favela, eu não pago aluguel, eu tenho o que comer, então relaxa com isso. Meu irmão, e a gente tocou o barco. Legal. Tocou o barco. E aí, quando esse cara me levou pela primeira vez para viajar, que foi na Carolina do Norte, aquela primeira luta que ele fez, 3 lutas numa noite, eu não queria ir viajar, era a primeira vez, nunca tinha entrado no avião. Sério? E tinha medo. E ele forçando uma barra para mim ir, eu não queria, aí consegui ir. Meu irmão, fui para lá, ele ganhou as 3 lutas, a gente voltou. Quando a gente voltou, ele me perguntou, Claudão,
qual é o seu preço? Eu falei, olha, meu irmão, tem preço que você quiser me Fica à dar, tá tudo vontade. certo. Aham. Assim, meu amigo, esse cara botou um dinheiro na minha mão que se eu trabalhar 5 anos eu não ia ter. E se eu fosse pedir, era 1/8 daquilo. E eu não acreditei naquilo. Ele falou, não, você está lembrado? Quando eu cheguei lá, tu falou isso e aquilo. Então, Valores por ele valores. fez aquilo, ele comprou móveis para minha casa, que ainda era um barraco na madeira, um barraco de madeira, da qual ele e a família dele um dia foi almoçar nesse lugar. Ele fez isso. E depois ele me fez uma proposta, que eu até conto no meu livro, que eu não sei se vocês sabem, eu sou autor de 2 livros, escrito de próprio punho. Um é sobre a minha metodologia e o outro é sobre a minha história de vida na favela. Eu trabalhava num escritório de contabilidade. E quando ele quis que eu viajasse com ele, eu pedi licença à contadora e o filho dela. E ele falou, vai. Quando eu voltei, o Renzo chegou e falou para mim assim, por que você não fica só dando aula de boxe? Eu falei, Renzo, eu não posso trocar o certo pelo duvidoso. Não vou fazer isso. Eu tenho família, esse e aquilo, e ele insistindo com aquilo. Aí ele chegou, ele não aguentou, ele falou assim, eu vou te fazer uma proposta. Conversa lá com seus patrões, mas antes eu vou te falar uma coisa, o que você ganha lá, eu vou depositar por 1 ano. Se der errado, você tem a grana ali e tudo. Aí eu falei, porra, não vou trocar o certo. Complicado. Fez isso. É uma Cara, proposta tentadora, mas porém complicada. Ele me atentou com isso. Além de dinheiro que ele tinha me pago, ele pegou, botou esse dinheiro todo, abriu uma poupança e eu fui lá falar com meus patrões assim, na dúvida. Cagado. Aí os meus patrões chegou e falou assim, olha, tenta a sorte, se der errado tu volta pra cá. Legal. Assim Não, mesmo, fechou porque as portas. trabalhava, Sei. e fez isso. Meu amigo, depois disso, eu viajei para tanto canto do mundo e nada deu errado. Sei. E aí, eu comecei a ganhar dinheiro viajando, e aquele dinheiro da poupança que o Renzo tinha guardado, que se desse alguma coisa errada com o meu trabalho, eu falei para ele, Renzo, aquele dinheiro da poupança pode deixar para lá que eu estou ganhando dinheiro com viagem. Ele falou, o quê? O dinheiro é para os seus filhos. Aquele cara fez isso. Que maneiro. Entendeu? Aquele cara fez isso e ele me levava para tudo enquanto é canto, ele ajudou a recuperar a minha academia. Então, é isso. E outro também, que reconheceu coisas do passado, que me deu maior moral, Murilo Bustamante. Murilo, o pai dele tinha falecido, ele queria treinar comigo, ele teve que trancar a faculdade, e ele ficou meio sem grana. E aí ele falou comigo, eu falei, meu filho, vamos embora, vamos treinar. Vamos treinar, se preocupa com isso. E quem diria, ele foi treinando, e depois foi campeão mundial. Sim. E aí foi outro também que, meu irmão, deu uma virada na minha vida. Então são coisas assim que a gente colhe aquilo que planta. E na minha vida eu sempre tive essa galera assim muito maneira na minha vida. Como eu também tenho outros. Os registro maior foi essa coisa do Renzo e essa do Murilo. Mas tem outros ali no nível menor, mas é assim que sempre me cercou das melhores coisas, entendeu? E uma outra coisa também que é muito importante falar, que graças a Deus, eu com esse jeito meu, assim, de quando eu não gosto de uma coisa, eu chegar e falar, eu construí muitos amigos. E você não sabe de uma coisa, quando eu fiquei doente, que eu fiquei entre a vida e a morte aí há 3 anos e meio atrás, eu lá no CTI, nego ligava para minha filha,
Você não tem noção das pessoas que ajudavam, mandavam dinheiro e tudo, e nego de fora do país. Então você vê, eu lá sem saber de nada. Depois, foi eu que agradeci. Teve gente que pagou uma nota para um cardiologista vir do Instituto do Coração me ver aonde eu estava internado. Porque quando condenaram, ele falou, não, a gente tem que rever isso aí. Sim. E aí entrou, sabe quem no circuito? Zé Alfredo, que é outro. Ajudou a salvar a minha vida. Então, essas coisas. Então, não tem como eu reclamar da minha vida. Estou com 70 anos, há 3 anos e meio atrás quase morri. Estou aqui, era para ficar cheio de sequela, mas graças a Deus, era tanta oração e os bons médicos que me atenderam, que eu me sinto bem, algum probleminha e outro, mas de bom tamanho, e por aí, meu filho, eu vou tocando meu barco. Entendeu? E tudo isso eu agradeço aquilo que eu plantei. E quando eu digo que eu plantei, foi ser um cara desprovido de ambição. Todo mundo precisa do dinheiro para sobreviver, mas eu nunca tive aquela ambição. Então, é isso. Aí eu acredito que Deus reservou alguma coisa boa para mim. Sim. Porque todo mundo que me procurou, tendo dinheiro ou não, eu atendi muito bem. E quando precisou de falar grosso, com alguns pela-saco, eu falei. Que se tem uma coisa que tem hora que eu tenho até que controlar, são meus palavrões, que sai automático. Mas isso aí... Se eu não gostar, sai no automático, entendeu? Então qual é isso. Qual palavrão que você mais gosta de falar? É arrombado. Arrombado, entendeu? Que da qual você é um. Infernizou minha vida desde cedo. Tem aquela parede lá, Claudinho, tem um... Lá na minha academia, de tanto essa galera infernizar minha vida, eu tenho uma parede lá que ela tem um cabeçalho assim. Só que é a parede dos arrombados. O nome dele tá lá? Sacos, invejosos e tal. Aí, tem assim, aí você tem vários nomes, você bota G. Você vai, o cara perturba a vida, o nome dele tá lá. Quando ele chega lá, alguém fotografa aquilo, joga na internet e o nome dele tá na parede. O que ele fez? Às vezes do lado eu ainda dá para botar uma parada. Aí, como essas coisas aumentou muito, de perturbação na minha vida, a lista aumentou. Academia, 2 andares. Agora, na parede de baixo, está sendo montado a parede dos arrombados perpétuo. O que é isso? Subiu o nível. É a tinta óleo que não sai nunca mais. E já tem 21 nomes. Mas ainda tem espaço? Não tem, que a parede é um quadradão desse tamanho. Não, e tem. Olha, tem. E que seu nome cabe certinho lá. Cabe certinho. Outro também, que tá nessa lista dos 21, que eu ia fazer surpresa. É Vini. É outro também que inferniza a minha vida. Entendeu? Então, é isso. E por aí, eu te digo, eu sou um cara feliz. Sim. Por essas amizades todas. Se tem alguém que não gosta de mim, e você não é obrigado a ninguém se agradar, se gostou, não. A minha parte eu sempre fiz. Mas eu sei que a quantidade de pessoas que gostam de mim é grande. Sim. E eu tive isso, na hora que você está no sofrimento. Foi quando eu fiquei internado. Aí é que você vê. É aquele ditado que diz, tem os amigos assim, e não era. Era amigo da minha classe e gente de muita grana indo no hospital saber com a minha filha o que eu estava precisando. Então, eu só tenho que fazer o quê? Agradecer a Deus. Esse é o melhor pagamento, meu irmão, agradecer a Deus. Sim. Acabou. Porque, às vezes, a gente passa por cada provações na vida que é exatamente para a gente enxergar quem está em torno da gente. Exato. Entendeu? Então, sempre passei por isso, mas eu sou grato a tudo isso. Sim.
entendeu? Tenho 70 anos, a gente sabe que a qualquer dia, a qualquer hora, a gente vai partir dessa para outra, mas eu sempre quis deixar um legado. É que nem meu projeto social lá. Eu ia falar Quanta disso. gente saiu da vagabundagem, já teve gente que foi gerente, teve gente que era olheiro e tomou um rumo diferente no boxe. Entendeu? sim. E eu me lembro que tinha 2 que era gerente. E quando o cara é gerente do tráfico, ele não pode sair. Isso que... E aí, como eu conhecia quem tomava conta do morro, eu fui conversar com o cara e expliquei a real toda. E como o cara não tinha infração nenhuma do tempo que ficou como gerente, ele deixou. Ainda deu força pro cara, bancou uma porrada de coisa para ele. E esse cara, hoje em dia, ele é treinador de boxe, leva outra vida totalmente diferente. Então é isso, Muito bom. entendeu? Agora, uma questão. Como e quem, assim, te ensinou, te influenciou, ou é de você mesmo essa questão de valores, de você se doar para os outros? Cara, eu tive uma educação de berço dos meus pais. Sim. Meus pais não foram alfabetizados, mas me deram educação de berço. E eu acho que eu herdei muita coisa. Sim. Porque tem coisa que é da índole, né? Você tem ali, você traça uma linha ali no decorrer da vida e você vai seguindo ela. Acabou. E esse negócio de você querer ajudar os outros, como por exemplo, o Renzo sempre quis me levar para morar lá fora. Eu nunca quis. Mas por quê? E porque eu nunca quis. Eu queria ficar ali naquele lugar para ajudar aquelas pessoas. Você botou como missão de vida. E eu falei para eles, vocês querem me ajudar? Me ajuda eu morando aqui nesse local. E sempre eu consegui ajuda. Mas era para mim morar fora. Sim. E quantas vezes eu viajei para esses lugares? Sim. Você vê, eu tenho 4 passaportes lotados. Só o Japão eu fui 26 vezes. Sabe, viajava com um, viajava com outro, para lá e para cá. E é isso, e a vida foi indo. Sim. Né? Muito bom. E você falou de uma viagem, você falou do Japão. Como é que é uma história tua com o Renzo? Apesar de ter várias histórias, mas tem uma história sua com o Renzo. Parece que ele pulou em cima de você. Aquilo é um arrombado. Aquilo essa sempre história infernizou aí. minha vida. Você se lembra do He-Man? Então, viajou todo mundo. He-Man, ficou eu e He-Man num quarto. E Renzo com a galera, o Carlinhos, Sim. filho, né? O Carlinhos, professor de vocês. Tava num outro quarto, aquele negócio todo. Aí, o Renzo chegou e ficava zoando. Isso foi a primeira viagem. Aí, o que acontecia? O quarto de hotel era 2 quartos e tinha uma passagem de um quarto para o outro. Aí, estava eu e He-Man lá, He-Man numa cama, eu na outra, a gente ficava conversando e a gente queria dormir cedo, porque a gente gostava de acordar cedo. E o Renzo acordava tarde, aí ficava um galerão lá. Aí o que o Renzo fazia? O He-Man deixava a porta aberta, o Renzo abria aquela porta e vinha, pulava de cueca em cima da gente. Cara, eu dei um pulo. O He-Man falou assim, o He-Man era um cara forte, você se lembra do He-Man? O He-Man falava assim, ô Claudinho, esses caras tá maluco, vão sair daqui. E aí, cara, era uma perturbação, só que na época não era celular, Sim. era máquina. Então, na hora que o Renzo pulou, ele mandou um outro cara lá fotografar. Só que não saiu porra nenhuma, porque era borrado. máquina, saiu borrado. Mas isso tudo era zoação. Depois, sabe o que o Renzo inventou nessa viagem? Eu não tinha intimidade com o Carlinho. Eu fui, que o Renzo me levou. Aí me apresentou, o Carlinho me recebeu muito bem. E Carlinho tem essa parada de dieta dele. Sim. E aí, os pés do Carlinho era assim, que nem cenoura. Amarelo, isso aí. Amarelo. Escuta. Aí, o Renzo um dia lá num restaurante, ele saiu com a conversa assim, Carlinho,
O Cláudio estava preocupado com essa porra do seu pé. Cara, nem intimidade com o Carlinho eu tinha. E você sabe quem é que confirmou a parada pro Renzo? Zé Alfredo. Cara, e que eu não tinha intimidade com Zé Alfredo. Meu irmão, o que eu xinguei naquele lugar? Não, mas eu xinguei sério. Eu cheguei a partir pra cima do Zé Alfredo. Porque o Carlinho tava sério falando assim, eu quero saber dessa história de... Cara, e era uma pegadinha que os caras fizeram comigo, meu irmão. Aquilo, eu fiquei tão puto que eu fiquei 3 dias sem conversar com o Renzo. E lá no meio do treinamento, dava o treinamento e falava pouco com ele. Depois é que eu fui desbloqueando pra cair aquilo. Meu irmão, e o Carlinhos sério, o Carlinhos sério, falando assim, olha... Ele botando pilha também. Se essa história chegar lá no Brasil, foi você. Mas aquilo já estava tudo combinado. Sim. Aí depois, não, ficou tudo certo. Aí o arrombado do Carlinho, depois, para me tranquilizar, me levava no shopping para comprar roupa para mim. Agora tu vê, que é outro também, depois que me adotou. Ele viu a minha personalidade, o trabalho que foi feito. E ele foi um dos primeiros também a viajar com o Renzo na primeira luta dele. E aí deu tudo certo. Sim. Mas para você ver... Hoje eu posso botar ele também no rol dos arrombados. Carlinhos Gracie arrombado. Claro. Ele tava de complô com a galera. Entendeu? Me conta uma coisa, Cláudio. Eu soube que o Renzo ele te deu um presente, mas só que você não conseguiu usar. Como é que foi essa história aí? Um presente? Algo que tu precisava... Ele te deu um carro? Como é que foi? Não, foi um negócio seguinte. Você vê, também tudo coisa do Renzo. Ainda bem que vocês sabem disso, que eu nem contei. Aí o Renzo, quando voltou de viagem, depois que acertou tudo lá, que eu acertei com meus patrões, aquela parada toda, e aí ele já tinha arrumado já umas 5 ou 6 aulas particular para mim. Aí um dia, o Renzo chega e liga para mim. E falou, me encontra aqui na Sá Ferreira. Aí eu desci para encontrar com ele. Só que ele estava num carrão grande. E aí ele abriu a janela assim e falou assim, pega isso aí. Jogou um envelope. Eu falei, pô, Renzo tá maluco? Me chamar. Aí eu fiquei ali e falei, porra, doideira. Quando eu abri o envelope, era a chave de um carro. Aí eu falei, pô, esse bicho tá maluco. Jogou um envelope, sei lá, pensando que era alguma coisa. Tudo bem, fiquei tranquilo. Meu irmão, eu ligava para ele, não atendia, que estava ocupado com as paradas. Isso foi mais ou menos 9 horas da manhã. Eu só fui falar com ele às 6 da tarde. Ô, Renzo, que porra de chave é essa aqui? Aqui ele, assim mesmo, friamente. Busca aquela porra daquele carro lá que eu agora tô com aquele outro. Aí eu não sabia dirigir nem nada que eu sou filha da puta, você tá querendo me matar? Você sabe que eu não dirijo? Aqui, vende aquela porra. Aí, eu com uma porrada de coisa pra fazer, eu tava dando uma geral na casa da minha mãe, aí eu falei, Renzo, tá, eu te agradeço isso tudo, mas eu não quero carro para dirigir. Ele vende o carro e faz o que você quiser. Aí ele falou com o Robson, pai dele. O Robson vendeu o carro, me deu o dinheiro e eu acabei de fazer a casa da minha mãe. E na época, o carro que ele me deu era um Fiat 147 novinho. Ele me deu o carro. Ele me deu. Maneiro. E ele tinha comprado um carrão para ele. Então você vê o que é a vida. Você vê que eu nem falei isso com vocês. Ele sabe disso. Sim. E o Renzo me deu esse carro. E quando ele me deu esse carro que eu vendi, eu fiz muita coisa na vida da minha família que antes eu não tinha chance de fazer. Entendeu? Então, só isso. É o carinho das pessoas. E a sinceridade, quando ele não tinha dinheiro, e eu falei com ele que eu não estava morrendo de fome. Que ele podia treinar à vontade. Se ele tivesse gostando do meu treino, não se preocuparia com isso. Sim. Entendeu? Foi isso. Pessoas de valores se valorizam, né? Sim, justo. E aquela história lá
Bob Luminoso? Como é que é? Não tem uma história dessa lá? Mas quem foi o arrombado? Eu quero saber quem foi. Temos informantes. A gente tá com dossiê aqui, olha só. Como eu sou do boxe, na época, hoje em dia você tem equipamento de bater para lá e para cá. E aí, eu fui ajudar a treinar o Ricardão lá nos Emirados Árabes. Sim. Lendário Ricardão. E aí, o que aconteceu? O Nelsinho me levava para tudo enquanto é canto. E aí, um dia o Nelsinho falou assim, vou te levar numa loja que tem num lugar aqui, que tem uns equipamentos de boxe maneiro. Quando eu cheguei lá, esses bob que tem de bater hoje, meu irmão, tinha um lá que você programava ele e aonde a luz acendia, tu batia. Meu irmão, eu fiquei louco com aquilo, que para mim era novidade. Sim. Aí eu olhei aquilo... Aí Que época era isso? Ah, cara, isso... Sei lá, não sei se era 80 e... Pra tu ver, nessa época. É. Porra, Aí, o é que um negócio aconteceu? bem avançado. Rapaz, tá bom, aí fui pro Japão com eles, Ricardão lutou, ganhou, voltamos pros Emirados Árabes, para depois eu vim pro Brasil. Quando eu cheguei lá, ainda fiquei 2 dias lá, Nelsinho foi lá e comprou esse equipamento para mim. Puta que pariu, meu irmão. Que coisa que nem criança. Cara, você não tem noção. Você não tem noção. E pior, para mim trazer aquilo no avião, ainda deu uma encrenca, que quando eu cheguei no aeroporto, eles embalaram... Polícia Federal então parou. Tava que nem uma múmia. Assim, meu irmão, os caras parando para Parou, saber. total. Aí eu tinha nota fiscal, mostrava... Bom, cheguei com aquilo no Brasil. Só que eu não levei o equipamento para academia. Eu levei para minha casa, que eu programava e treinava. E muita gente que foi na minha casa, na época, tinha a foto desse Bob. E a gente treinava. E aí, todo mundo queria que eu levasse para academia. E eu nunca levei esse Bob para academia. Esse Bob até hoje está na minha casa na favela, lá está guardado. Hoje só não funciona a parte elétrica dele, mas está lá até hoje. Você vê como é que tem nego fofoqueiro, né? Umas coisas assim que... História do Bob Luminoso, isso aí Mas aquele Bob Luminoso foi uma novidade para mim no boxe para aquela época. Todo mundo só usava saco e era de uma utilidade que você nem queira saber. E quem foi o precursor desse Bob foi aquele lutador Sugar Ray Leonard. A patente é dele, entendeu? Sim. Foi isso. E como é que você vê a diferença do treinamento do passado para o de hoje? Você vê alguma diferença? A coisa evoluiu um pouco. Quando a gente vê a metodologia do treinamento e como a gente vê luta da época, quando eu digo isso, vamos botar aí há 50 anos atrás. Há 50 anos atrás, os lutadores daquela época tinham uma coisa que era o seguinte: por que todo mundo tinha que tirar o osso do nariz? Tinha essa... Por quê? Hoje em dia não acontece isso mais. Porque antigamente só se treinava ataque. E outra coisa... A defesa era na valentia. Não, o lutador tinha que ser macho botando a cara na reta. Então não tinha metodologia. As metodologias de defesa eram um movimento aqui, um passo atrás. Só que todos os lutadores daquela época teve que tirar o osso do nariz, porque quebrava e já teve gente que morreu tomando gancho e o septo entrava. Então aquilo fez sequela. Depois, com as novidades, o treinamento foi ficando mais moderno. Investir em parte técnica, movimentação de perna, parte defensiva de bloqueio e os lutadores atacando e defendendo ao mesmo tempo. E aonde que chegou essa nova geração boxeando muito bem e sem precisar de operar o nariz. Entendeu? Nunca mais teve acidente de nariz, de osso entrar ali, nunca mais. E assim foi evoluindo. Entendeu? E a diferença também da mentalidade dos lutadores do passado para o de hoje, você vê? Tipo...
Tem... A mentalidade era aquela. O cara tinha aquela mentalidade que o lutador de boxe tinha que ser macho e botar a cara na reta. Sim. Então, os lutadores da época, como por exemplo, um lutador que foi Sugar Ray Robinson. Sugar Ray Robinson foi um lutador daquela época, da onde Sugar Ray Leonard herdou o nome dele. Sim. Mas ele era um cara que ele revolucionou isso tudo, com essa metodologia de bailar, sair, fintar. E quem é que herdou isso no peso pesado na época? Mohamed Ali. E o Mohamed Ali revolucionou que ele era um cara grande, mas era um bailarino. Sim. Entendi. Entendeu? Footwork, né? Tanto que o Foreman, o Joe Frazier da época, tudo era lutador plantado, trocador de porrada. Entendeu? Então, isso foi mudando com o decorrer do tempo. Entendeu? Os lutadores mais jovens já entravam nessa metodologia de mexer com toda a técnica de esquiva, bloqueio, perna, e isso foi evoluindo. Sim. Entendeu? Para chegar onde chegou hoje. Isso aí. E hoje, qual é a tua visão no geral? Hoje um cara que tem uma... que joga com uma boa inteligência no boxe atual, seja ele pegar um cara ali do peso leve, peso médio, esses caras assim, qual seria uma referência assim boa para você, principalmente para uma galera que pretende aprender um boxe, um cara que você usaria como referência? Ah, não, aí tem vários. Como por exemplo, um dos caras que eu sempre gostei muito, Oscar de la Hoya. O jogo dele, entendeu? A técnica dele, o próprio Sugar Ray Leonard, porque tinha uma técnica apurada. Marvin Hagler, se você pegar luta desses caras, você vê uma técnica apurada. E tem uns que são lutadores que jogam mais plantado, gosta da curta distância. E eu gosto mais dos lutadores que têm uma movimentação assim, rápida, ataca, defende, movimenta bem a perna. Então, é isso. Mas esses me marcaram muito, principalmente o Oscar de la Hoya, que todo mundo sabe que foi um cara, assim, excepcional. Por exemplo, falando aqui leigamente, né? O Mike Tyson, ele é um cara peso pesado, ele tem uma movimentação boa. Então, mas aí entra um detalhe. O que o Mike Tyson, aconteceu com o Mike Tyson, que foi uma coisa rara no mundo do boxe. O Mike Tyson não era para ser um peso pesado. Tanto que aquele treinador dele, quando levou ele no Ângelo Dante, que era treinador dos maiores peso pesado, quando o treinador levou ele, o Ângelo Dante falou, não, um cara com esse tamanho, tira. Não pode ser peso pesado, porque os caras tudo era acima de 1,90 m, 2 metros. Tanto que se tu pegar todo lutador pesado, tinha essa altura. Aí o cara vem embora para casa dele e aquele cara começou a treinar o Mike Tyson e disse que ele ia surpreender, que o Mike Tyson ia ser um peso pesado com aquela altura dele. E olha só a visão do cara. E aí começou a treinar o Mike Tyson. Então, o que o Mike Tyson precisava em relação aos caras mais altos, com os braços compridos? Tem uma esquiva muito apurada, um jogo de perna mais ou menos, que ele não tinha, era só o passo atrás, mas a cintura dele tinha que ser rápido para ele poder pendular e contragolpear. E aí o jogo dele foi só aquele. E aí ele foi o quê? Ele fez uma devassa na categoria. Ele virou especialista porque ele batia muito forte e era muito rápido para entrar no raio de ação. E foi aquilo. Foi o cara mais novo a ser campeão mundial naquela categoria. E ele limpou a categoria. Ele limpou a categoria. E o treinador, ele só começou a debandar depois que o treinador dele morreu. Que aí apareceu muita gente em torno dele, ele no auge, ele começou cair na gandaia, aí aqueles processos e tudo, aí o cara decai. Mas enquanto o cara era vivo, ele foi o que foi.
Foi entendeu? mentor dele. E é uma coisa que marcou. Nunca teve um cara tão devastador igual a ele dentro dessa categoria, com aqueles nocaute dele alucinante. Sim. Entendeu? Sim. Foi isso. E hoje o que você vê do mundo do boxe, essa, tipo, que tá tendo hoje muitos eventos que mistura, por exemplo, o youtuber lá com um lutador profissional. Mas Qual é a isso sua é uma visão sobre novidade, isso? não. É uma novidade que eles criaram, e como tem gente patrocinando isso, está dando dinheiro. Mas você acha Então- isso positivo para o esporte? Para mostrar ali, mas tem hora que é até, na minha opinião, até um desrespeito para quem realmente é do boxe e não tem uma chance dessa. Sim. É um desrespeito, para mim. Verdade. Claro, como por exemplo, o Popó tá ali organizando isso tudo, tem sempre um dedo dele ali. Mas o Popó já fez a vida dele como profissional de boxe. Então, ele até ajuda a promover isso para dar oportunidade a esses caras que querem brincar ali e não tem muita técnica. Mas, além disso, hoje em dia, tem quem patrocina isso. Sim. Entendeu? Mas, se for levar uma coisa mais séria, é meio complicado. Poderia ser né? feito de uma outra maneira. Sim. Entendeu? Às vezes tem lutador bom aí que não tem essa oportunidade até para ganhar esse dinheiro que os caras ganham ali. Sim. Então, hoje em dia, o nego mistura tudo, entendeu? E é uma coisa que você vê que está evoluindo. Sim. Eles montam isso aí e dá no que dá. Sim. Entendeu? É isso. Qual é a sua visão hoje do grande celeiro aqui do Brasil em questão de boxe? Qual é a região que está mais Em evidência. Não, olha, evidência, assim, vindo novos em atletas? São Paulo tem uma galera legal, e na Bahia, assim, profissional. Ainda não tá naquele topo, mas sempre teve uns caras assim, muito casca grossa. Sempre aparecendo alguma coisa ali. Exatamente. Mas ainda não está naquele nível para poder aparecer a nível mundial, a não ser os dois meninos lá do Dória e coisa ali. Mas teve muitos desses que não chegou lá no topo por falta de oportunidade de patrocinador. É onde que eu digo, às vezes um YouTube desse aí tem uma mídia em torno e uma grana que um cara daquele que precisa e leva o troço sério não tem. Aí o cara desiste. Aí você acha que isso rola por política ou por ignorância? Não, pode ser política também. Ou o cara diz, eu quero fazer isso aqui só com os caras que é o Os nossos YouTube aqui, e tal. E aí tem gente por trás disso que tem uma capacidade para arrumar um patrocínio para aquilo. Sim. Entendeu? E aí a coisa vai indo. Sim. Você não vê essas lutas aí que nem colocaram Vanderlei com Popó. Sim. Mas você vê, a SPA tem por trás disso. Olha a grana. Sim. Entendeu? Olha a grana Sim. envolvida nisso. Sim. Então, é isso. As coisas vão mudando, né? Verdade. E hoje o lutador brasileiro, MMA, assim, quem é um cara que você olha assim, esse cara tem um boxe bom? Você acha? Não, tem aí um se a, boxe gente, bom. se a gente for falar a nível de coisa, você vê, você tem o Poatan, que é oriundo do kickbox, mas o cara vai melhorando a parte de mão. Então, é um cara que está lá naquele topo, assim como também foi o Glove Teixeira, entendeu? Que hoje já não está lutando mais, mas nós estamos falando de quem está no topo. Pô, esses caras aí têm uma mão muito boa. Isso eu falando da mão. Não estou falando de chute nem de coisa agarrada, mas é um cara que tem uma noção boa para atacar e defender bem. Entendeu? Metodologia, fala aqui, uma metodologia para aprender. O que você prioriza mais? A movimentação ali? Ou porque cada. Pode se for um cara, se for um indivíduo pro MMA e que ele, vamos supor, ele é oriundo do jiu-jitsu. Então, o que esse cara precisa? Ele aprender num boxe. Ele vai aprender a movimentação do boxe, mas o investimento maior é na parte defensiva. Porque o mais difícil no boxe não é você atacar, é você defender.
É você fazer um bloqueio, fazer uma esquiva, movimentar a perna para trás e para os lados. Então, isso aí você tem que dominar. Porque dentro do MMA, por ser um mix, na hora que você chega e recebe pancada para cima, você ter o reflexo para ficar calmo, bloquear e tentar entrar e levar para a sua zona de conforto. Se você se apavorar com isso, você vira o rosto, abaixa Fecha a cabeça, o olho. toma a joelhada, como a gente já viu isso em outras lutas. Então, por isso que existe o boxe competitivo e o boxe adaptado para o MMA, assim como no jiu-jitsu. Existe o jiu-jitsu de pano competitivo e o jiu-jitsu adaptado para o MMA. Sim. Entendeu? E é isso. E hoje tem algum atleta de referência aqui no Rio que está despontando? Assim? Não, olha só, tem uma galera aí que, a nível assim, como por exemplo, tem um menino lá, né, da BTT, que ele foi chamado agora lá para o UFC. Então, ele é um cara, assim, bem completo. Chuta bem, boxeia, tem uma luta boa agarrada, tem um bom wrestling. Mas é aquilo, o negócio é quando chegar lá. Entendeu? O negócio é quando chegar. Tem vários outros. Mas quando você chega no UFC, é outra coisa. O nível é outro. Às vezes é importante o cara ir nos eventos menores, vai tentando ganhar aqui, fazer um cartel para poder ser chamado. Porque quando você chega ali numa categoria daquela, você chega lá atrás, mas para você ficar entre os 10 é uma pedreira. Sim. Porque hoje todo mundo é completo. Sim. E a gente vê aí, cara... Sim. Hoje você tem cara que é bom no grappling, soca bem, chuta bem, defende bem queda, derruba bem. E aí é o chamado mix completo. Sim. Entendeu? E para você, assim, o que você mais acredita, assim, para o cara ser um vencedor, para ser um bom lutador? O cara que é talentoso ou um cara que trabalha duro? Olha, as duas coisas é o conjunto. Você tem que trabalhar duro, você tem talento, né, para alguma coisa. A partir do momento que você está trabalhando, então você tem que trabalhar aquele talento. Uhum. Agora, o treinamento é árduo. Sim. Se você focou aquilo, você sabe que a vida de um lutador, quando ele pretende atingir um nível, quando ele chega lá, a vida dele, meu filho, é outra coisa. Ou seja, o trabalho duro precisa ser feito. Ele tem que ter preparação física, ele tem que ter nutricionista, endocrinologista para controlar peso. Se ele não fizer isso, ele não consegue acompanhar. Uhum. E quanto a treinamento, hoje em dia ninguém entra para um MMA que nem antigamente. Era jiu-jitsu contra as outras modalidades, ainda dava uma chance aos outros lutadores de lutar com 20 quilos a mais. Sim. Hoje em dia acabou isso. Todo mundo aprendeu tudo. E quem quer estar no topo, se não tiver uma infraestrutura em torno dele, de todos esses profissionais, ele fica pelo caminho. Isso que eu ia te perguntar. Qual o papel fundamental? Qual, não é fundamental, mas você acha que o treinador realmente faz uma diferença na vida de um lutador? Que ele pode fazer a diferença? Em qualquer modalidade, claro que faz. Sim. O cara acompanha a vida dele ali, treinando, né? E tal. Quando o cara é do MMA, olha quantos professores ele tem. Sim. Ele tem o cara do boxe, tem o cara do Muay Thai, tem o cara do jiu-jitsu, tem o professor de wrestling, tem o preparador físico. Uhum. Pô, hoje em dia não tem como o cara só ter uma pessoa para orientar isso tudo e o cara se dá bem. Mas você acredita que precisa de ter uma pessoa ali que gerencia todos esses professores? Não, tem. Às vezes, como por exemplo, tem um cara top do jiu-jitsu. Uhum. O carro-chefe para ele estar lá é o jiu-jitsu. Então, aquele professor de jiu-jitsu administra os outros que vêm para compor. Sim. Acabou. Como se fosse um suplemento. Exatamente. Entendeu? Sim. É isso. A coisa funciona dessa maneira. Sim. Então, a coisa ficou muito profissional. Sim. Se pisar na bola, roda. Sim. Você estava falando muito dessa questão de oportunidade, né?
você já, né, deu oportunidade você tem um projeto, né, que é o Menino do Boxe. Isso. Você teve algum atleta que ficou carente dessa oportunidade, mas de uma certa forma não foi pelo boxe, mas de uma certa forma o boxe ajudou ele e ele deu certo na vida? Não, isso já teve, como por exemplo, a gente lá no nosso projeto teve garoto jovem lá talentoso. Mas você sabe para onde que a gente perdeu os garotos? Pelo vício da droga. Putz. Porque com 16, 17 já estava viciado na cocaína. Esse é o período mais complicado. Então, isso que é ruim. Mas aqueles que a gente conseguiu resgatar, esses caras hoje em dia, uns lutam, já é professor. Então, a maioria, assim, eu posso contar lá no projeto, a gente perdeu uns 8 para droga. A gente tirou de lá, começou a praticar. A gente tem um rapaz chamado Gabriel Ribeiro, arrumou clínica para cuidar deles, mas o vício foi maior. Mais forte. Foi mais forte, entendeu? E desses 8 aí, eu me lembro que 2 morreu. Tudo pela droga. Nossa, que entendeu? Então é isso. Isso é que é o lado chato, triste. É triste. E começou Cara, cedo triste. na droga e morreu cedo. Sim. Entendeu? Você vê o que é a dependência química, né? Sim. Então é isso. Mas no mais, o restante, a gente conseguiu dar um rumo na vida deles. E outra coisa muito importante, qualquer jovem dessa idade no projeto tem que estar estudando. Sim. Se não estiver estudando, não treina. Tem que mostrar ali Não, tem que as estar notas estudando. e tudo mais. Hoje eu tenho gente no meu projeto de situação boa que ajuda aquela garotada toda com material escolar. Que maneiro. Material escolar. Eu tenho gente lá que todo mês doa 400 cestas básicas para as famílias do projeto. Legal. E faz isso desde a época da pandemia. Manteve Então, ali. manteve. Então, e a gente sabe que o alimento é tudo nesses lugares. Sim. Porque às vezes existe uma carência muito grande de alimento. Entendeu? Nas partes pobres em qualquer ali. comunidade. Entendeu? Então, a gente podendo fazer essa parte conseguir, já é um auxílio. Né? E como é que faz para ajudar o projeto? É importante sempre divulgar, né? Através do Instagram, isso. Olha, consegue? tem Instagram ali, mas a maioria, quando quer ajudar, eu faço questão é que conheça o projeto. Sim. Um dia faz uma visita, aquilo está lá há 38 anos, e vê que aquilo não é enganação, se entrar lá no site da academia, mas se tem uma pessoa que quer ajudar, eu prefiro que essa pessoa vá conhecer o projeto. Sim. Que não tem coisa melhor, você vê aquilo. Você vê entendeu? a coisa ali sendo Exatamente, trabalhada e realizada. E a maioria que hoje ajuda o projeto foi que alguém comentou e levou. E essa pessoa já ajudava, levou o outro e por aí foi indo. Sim. Entendeu? Outra coisa muito legal lá também é que tem umas crianças lá da favela que o cara apadrinha exatamente com aquilo. Chega fim de ano, todo o material escolar é por conta dele. Então, isso ajuda. Ele escolhe ali uma criança. A gente indica lá aquela mais coisa, aí ele, tá bom, isso aqui, responsabilidade é minha. E isso é legal. Precisa de um livro, precisa de qualquer coisa, o cara banca tudo. Bacana. E que esse é meu interesse, é que eles estão ali praticando um esporte, mas o estudo tem que estar paralelamente. Claro. Entendeu? E existe, assim, alguma história que te faça, assim, lembrar com carinho de um desses seus alunos que teve uma superação que realmente foi forte para você? Foi. Como, por exemplo, eu tenho uma história lá, há 20 anos atrás, de um garoto, que é o seguinte, ele, na época, tinha entre 14 e 15 anos. Morava lá no morro e descia para roubar a bolsa da madame na praia. Mas ele não era do projeto. Eles roubavam, eram 2. Então roubava. Quando chegou ali para os seus 16 anos, esse cara
eles fizeram um roubo uma vez que atrapalhou a malandragem e eles tomaram uma coça na favela. Que chamou a polícia pro morro? Tomou uma coça. E depois disso, eles procuraram o projeto. E aí, de livre, espontânea vontade, todo mundo no morro conhece todo mundo. E aí eles foram para lá. Aí, os garotos educados, a gente botou para estudar. Já tinha 16 anos, tinha saído da escola aos 14. Aí conseguiu botar ele para estudar. E aí foi se familiarizando com a gente. E aí a gente sentava para conversar, tinha uma resenha, e os caras sempre falavam, pô, fulano já roubou, já fez isso, puxava a bolsa da madame. Aí um dia, eles queriam ir no Jardim Zoológico. Queria ir no Jardim Zoológico. E aí perguntou-se um dia, eu podia levar mais um pessoal da academia. Eu falei que podia. Aí eu fiquei bolando um negócio comigo. Eu olhava e falei assim, filha da puta roubava, né? Sabe o que eu fiz? Pegar a pizza com ele. Você sabe o que eu fiz? Eu marquei um dia de sexta-feira. E aí, eu tinha um aluno que ele trabalhava ali na Cruz Vermelha, naquele Instituto do Câncer. Sim. Aí, o INCA, né? No INCA. Isso. Rapaz, numa sexta-feira, eu parti com os dois para lá. O jardim zoológico deles foi lá. Aí quando chegou lá, que o cara me recebeu, andando por aquilo tudo, aí os dois, quando foi vendo aquele ambiente sinistro, pessoa sem parte do rosto, câncer. É uma pré-morte, quase, basicamente. Aí eu falei assim, assim mesmo que eu falei com o meu amigo lá, que era enfermeiro, leva esses dois filha da puta pra dar um rolê aqui. Aí os caras, eles ficaram assim assustados, porque o caminho não era pro Jardim Zoológico. Eu falei, o Jardim Zoológico de vocês é esse aqui, que de repente tem gente aqui que vocês roubaram na rua. Não, mandei logo essa. Choque. Meu irmão, os cara começou a andar, ver cada coisa. Ficaram 2 horas lá, andando, o cara levava aqui a ala de criança, aquele negócio todo. Meu amigo, quando a gente voltou, eu falei, viu o Jardim Zoológico? Meu irmão, eles ficaram estarrecidos de ver aquilo tudo. E aí, esse cara que era enfermeiro, botou uma parada branca em um deles lá, botou uma luva na mão, e falou assim, vai dar comida para aquela senhora que está ali. No prato, dando ali. O cara tinha que ver. Aí, fazendo aquilo e tudo. E aí, voltaram, nem dormiram direito. Essa é uma terapia intensa. E aí, o que correu disso? Eles continuaram a treinar, um arrumou trabalho, o outro, hoje em dia, é enfermeiro. Pô, que maneiro. Enfermeiro. Do INCA. E passou por esse processo aí. E nunca levei no Jardim Zoológico. Nunca levei. Assim. E ficaram amigos hoje em dia. Depois esse outro entrou pro corpo de bombeiro. Pô. Entendeu? E é isso. E teve uma vez que eu fui chamado para fazer uma palestra na Comissão de Direitos Humanos da OAB. Por conta do segundo livro que eu escrevi, contando a minha história de vida na favela. E aí eu levei um deles, o que era enfermeiro. E aí eu contei essa história lá. E quando eu levantei ele foi aplaudidíssimo. Que maneiro. E tudo começou aonde? Dentro do projeto, ao longo desses 38 anos de existência. Então, isso é uma história que marca. Mas na minha hora, quando eu sabia o que eles faziam, e já 2 anos eles treinando na minha academia, eu falei, peraí. Vou fazer uma liçãozinha você vê, com eles. Eles me pediram para me levar. E na hora veio o estalo. Eu vou levar eles no Jardim Zoológico. E foi para lá que eu levei eles. Para eles verem a realidade. Sim. Entendeu? Quando você chega dentro de um hospital daquele, você vê coisa que você diz, caramba, eu tô aqui sadio. E essas pessoas desse jeito. O que a vida faz
com a gente. E eu ainda botava na cabeça deles assim, é tratamento de choque. Ó, você tá vendo aí? De repente tem gente aí que vocês roubou, traumatizado, ficou aí. Meu irmão, os caras ficavam de uma maneira e eu mandava aquilo na lata, mas aquilo ajudou. Com certeza. Aquilo ajudou. Que tem hora que tem que ser tratamento de choque. Sim. Entendeu? É que nem as palestras lá na academia com aquela garotada. Eles estão tudo lá. Agora, quando entra lá, não pode estar falando gíria, não. Gíria da porta para fora. O vocabulário é outro. Porque senão fica muito aquele vocabulário, tá? Entendeu? Então é isso, a gente vai educando. É uma educação. Determinada coisa, em que lugar que você pode falar determinadas coisas, Isso a aí. gente vai Saber se posicionar de acordo com cada grupo. É isso. Não é só dar aula de boxe. Hoje em dia, lá na academia, você tem reforço escolar, tem psicólogo, tem tudo que dá assistência. Entendeu? Que são de universidade, que vai fazer estágio e já faz esse trabalho lá. Sim. Então, Maneiro, legal. graças a Deus, porque o que eu fico visando é aquela juventude, cada vez mais nas favelas e nas periferias do Rio de Janeiro você vê uma bandidagem danada. E aquilo influi essa juventude que não está preparada, porque a juventude começa a achar que vê o cara armado de fuzil, que é aquilo que é legal. Infelizmente. Então a gente tem que desviar isso. Quando a gente tem a oportunidade, através de um trabalho esportivo, você ter aquele jovem para você poder conversar com eles e eles acreditar em você, é onde que você pode plantar uma sementinha na mente dele. Entendeu? Que aquilo ali, se seguir por aquele caminho, não vai viver muito tempo. Que é um trabalho difícil, né? É um trabalho difícil, mas difícil. depende mais da criança ou da pessoa do que Exatamente. de você mesmo. E a nossa terapia é essa. Dá o treinamento, dá, mas tem muito diálogo. O boxe é apenas uma plataforma para você atingir e ter uma conexão com aquela pessoa para levá-la para um trilho de mais sucesso, digamos. Porque você dá o esporte para ele ali de luta, mas você tem que estar o tempo todo trocando ideia, sabendo como é que está a vida dele, porque em comunidade todo mundo conhece todo mundo sabe da vida de todo mundo. É diferente num prédio de apartamento que se bobear, você não conhece seu vizinho. Entrou, trancou a porta. Comunidade não, é todo mundo andando para lá e para cá. Então a gente fica de olho nisso tudo, entendeu? Sim. Por aí vai indo, meu irmão, é o trabalho. E você, Bruno, eu acho que é muita história, né? Eu acho que praticamente você... algumas coisas assim que a gente tinha para perguntar aqui, mas tem uma coisa que eu quero perguntar, eu guardei... Quero ver a escrotidão que vai vir. Não, me disseram que é o ingrediente secreto de uma garrafa que fica lá marrom, fica lá dentro da geladeira. Como é que é isso aí? Não fica nada. Isso aqui. Então, olha só. É o shot matinal? Olha só. Que é isso? Tinha um cara que treinava na nossa academia e ele era, a descendência dele era de índio. E ele fazia aquelas garrafadas. Então, ele fazia uma garrafada que era a base de raízes. Forte pra caralho. Pra caceta. E aquilo, a galera tomava um pouquinho daquilo e treinava pra caceta. Se fosse um pré-treino. Só que ele fazia as garrafas e botava na academia. Mas isso tem mais de 20 anos. E a galera o tempo todo. Aí o que aconteceu? Ele deu pra gente, quando ele saiu da academia e viajou, ele deu toda a receita pra gente. E essa receita, a professora Kátia lá, compra tudo na Casa Pedro em pó. Sim. E aí faz a mistura. E aí tinha 2 garrafas. A garrafa é o seguinte, tinha uma que ele trazia pra gente, que o nome era Cerca Onça. Era o nome. E tinha uma outra
que era com raiz dentro, que a gente chamava pau do índio. Então você podia escolher cerca-onça ou pau do índio. Mas essa parada, até hoje tem na academia. O cara chega lá, toma uma dose pequenininha assim, treina, soa pra caramba. E fica ali à disposição. Não, meu irmão, fica lá. Não, isso funciona, isso é verdade. Sim. Isso nunca deu problema pra ninguém. Tudo à base de raízes. Não, sim. É. Você vê como é que você é um fofoqueiro que fica buscando. Tudo, hoje em dia. Vem cá, não é Vini, não foi Vini que te deu informação nenhuma, não. Jamais, O jamais. que eu não tenho, eu mando a IA buscar. Tu conhece a IA, né? Tá, conheço. Então, o que a gente não tem aqui, a gente manda buscar rapidinho, dá um Google. A gente já aprende tudo aqui. Mestre, qual é a lição que você pode deixar, né, depois desses anos todos como professor, né, da sua vivência de boxe, né, usando o boxe como ferramenta e hoje um black belt, né, de jiu-jitsu. Que é outra coisa além que eu... de... Ó, vamos deixar essa parte pra lá, segue aí. Não. Segue. Não, fala isso aí do boxe. Fala. Não, qual é o conselho que você pode dar para a galera que está começando, seja ele como professor, seja ele como hobby mesmo, tendo boxe, né, trazendo para o seu estilo de vida? Qual é a dica que você pode dar, a lição que você pode dar aí para essa galera? Primeiro, quando você tem alguma profissão e você gosta dela, você tem que tentar fazer o melhor. Eu, particularmente com o boxe, sempre tentei fazer o melhor. E quando você lida num ambiente que você lida com pessoas carentes, você tem que ter mais atenção ainda, você tem que amar aquilo que você faz. Porque eu sou nascido e criado naquele lugar. Então eu tenho um vocabulário daquele local. Então tem hora que eu posso conversar num outro vocabulário, que eu conversaria com qualquer doutor, e tem hora que eu preciso de falar no vocabulário deles. Sim. Principalmente quando tiver que esculhambar. E por aí, você tem que amar o que faz para dar certo na sua vida e que aquilo incorpore naquela pessoa. Tirar as vaidades de lado, tirar a ambição de lado e seguir seu trajeto. Porque o que eu pretendo com isso? Né? Eu já com 70 anos, é deixar um legado para os outros professores jovens que dá aula na academia, que é formado lá pela Nobre Arte. É isso que a gente desce, é que a gente deixa. Daqui a pouco, a gente acaba partindo dessa para outra, o que tem que ficar é o legado. Sim. E eu pretendo deixar um legado bom. Sim. Entendeu? É isso. Excelente. Mais uma aula de boxe e de vida. De vida. Então, eu só tenho a agradecer, né? Já lhe parabenizei pela sua black belt. Ó, que é outra coisa que eu quero esclarecer. Tem um fofoqueiro, entendeu? Essa história de faixa preta. Bom, eu treinei até faixa roxa. E aí eu me enveredei pelo boxe. E viajei muito e eu ganhava dinheiro com boxe. Graças a Deus, muita gente achava que eu não ia ganhar dinheiro com boxe. Mas olha como é que Deus me iluminou. Que surgiu gente de Vale Tudo, MMA, e depois essas pessoas fez eu viajar o mundo todo. Quem diria? Sim. Entendeu? Então, o que aconteceu? Eu, de vez em quando, ia num lugar, fazia um treininho de jiu-jitsu com um, com outro, mas meu negócio era o boxe. E o Renzo sempre via isso e falava assim, poxa, quando você tiver tempo, dá continuidade no jiu-jitsu. Eu falei, Renzo, não tem tempo. Não tem tempo. Era só boxe e o boxe me tomando tempo. Aí, o tempo passou, eu fiquei doente, ele foi lá na minha casa me visitar, e um dia ele veio com uma conversa fiada para mim, dizendo assim, pô, tem que voltar aí para ver se a gente te dá a faixa roxa. Eu nunca respondi nada. Sabe por quê? Porque é debochado. O cara não respondia. Se ele me perguntasse negócio de boxe, tudo bem. Aí você vê, esse tempo passou, fiquei doente, recuperei, vem os 100 anos da família Grace. Aí, aquele cidadão que está ali, quando eu chego lá todo arrumado,
Ele diz, não, vão ali, porque não pode andar aqui no tatame assim, tem que botar um kimono. Me apareceu um kimono de Roger Grace e uma faixa marrom. Então Já foi graduado. Escuta, mas até então é para andar lá no salão, era o que tinha. Beleza. Eu já acho que aquilo estava premeditado, que aqueles dois ali... Aí o que aconteceu? Tá bom. Entrei, fiquei por lá. Conversa com um, com outro, que eu conheço muita gente. Sim. A galera tem um carinho por mim. Mas quando eu saí desse vestiário, que eu entrei naquele local com um kimono, E de faixa a minha marrom. vida acabou. Cara, que perturbação. Não, porque parecia que eu era uma pessoa muito importante, nem que eu vi um vestido de kimono. Não, mas por que eu? Não, aí, cara, nego, hoje celular é tudo, aí tira a foto daqui. Às vezes tinha umas meninas perto, eu não podia xingar quando eu encostava no ouvido do outro e mandava pra cá do caralho, entendeu? Aí, não, porque os caras ficavam assim, com a brincadeira assim, pô, o senhor tá aí, só podia me dar uma posição aqui. Ó, tá vendo? Pô, como é que um cara que não bota um kimono há ano vai dar posição? Quer dizer, não é deboche? Bom, Cara, aí temos tá as bom. considerações. Fiquei pra lá, né, levando aquilo tudo na brincadeira, porque nego inferniza a minha vida. Quando acabou o evento, todo mundo lá arrumado para acabar o evento, vem a Kira, me segura pelo braço e diz, não, vamos sentar lá naquela frente. Eu fui. Aí sentei lá, de perninha cruzada, tô olhando aquilo tudo. Rapaz, daqui a pouco, Renzo não me chama lá. E quando ele me chamou, ainda pensei assim, pô, vai me chamar para ficar aqui no meio da família, né? Não, vem Renzo falando, contando uma história e Como com ele uma gosta. faixa na mão. Meu irmão, eu gelei. Não, eu gelei, eu te juro. Eu gelei. Eu perto assim, eu fui encostando para perto dele, eu ainda consegui falar assim, baixinho assim, filha da puta, tu me paga. Assim, aí ele chegou e falou assim, o microfone tá ligado. Cara, quando ele começou a falar, contar a história, tá tudo bem. Quando ele falou o negócio da faixa, eu só pensava naquela multidão que tava lá e na galera que me conhece, o inferno que ia ser na minha vida. Cara, eu te juro. Eu falei, pô, eu saio de casa arrumado e volto pra casa com a faixa preta dada pelos crentes. E registrado. E todo mundo sabe como é que um indivíduo pula de uma faixa roxa pra preta. Isso é detalhe pequeno. Aí, o cara recebia aquilo, eu tava gelado, suava por debaixo do braço assim, amarrando, e Renzo falando sobre mim, aquela parada toda, que ele contou a história, que você vê, né, as palavras dele, tudo que aconteceu com a gente, ele contando. Então, depois que eu peguei o microfone, o que eu podia falar? Agradecer. Mas que o mais importante para mim não era a faixa, era o carinho das pessoas para comigo. Sim. E depois, Isso vai ser o mais eu importante. tive que escrever isso na internet, agradecendo todo mundo, porque vinha gente me cumprimentar, achando até que eu era um faixa preta mesmo. Não, Mas você não é? Mas não. de fato é. Não. Vem com essa história comigo. Tô te falando. E aí, hoje em dia, a internet é isso. Como eu também conheço muita gente, você tem que ver meu telefone. Nego mandando gracinha pra mim. Que dia que nós vamos fazer uma exposição? Tô precisando de uma posição nova. Aí eu vou lá com aquelas minhas palavrinhas. Super entendeu? educado, sucinto. Não, super educado, mas é um inferno. Aí eu fico dizendo, mas por quê? Todo mundo pode ter um kimono e eu não posso. Não. Aí comecei a ganhar kimono. Oh. Lá no Renato Barreto tem um kimono. Né? Tem um kimono. Sim. Agora, Murilo Bustamante, lá uma galera, quer que eu vou lá de faixa preta, mas com kimono da BTT. Agora você vê. Aí, chega lá na BTT, é outro inferno. Porque só tem arrombado. Não, tô te falando, é sério. Não, tô te falando, é sério. Ninguém fala nada de negócio de boxe comigo. O negócio é a porra do kimono. Entendeu? Aí o Murilo pediu,
Não, vamos fazer uma foto bonita aqui. A primeira coisa que eu falei, para onde que essa foto vai? Não, eu no meio do Murilo, o Zé e o Vitor Pimenta, que é um outro escroto, entendeu? Entendeu? Eu naquele no meio ali, de faixa preta. Agora você imagina, eu ter que aturar isso tudo. Para eles não é nada, o negócio é eu. Mas é carinho. Não, eu sei. Mas é um carinho que tem hora que é uma perturbação. Não, você não tem noção o que esse pessoal faz. Entendeu? Meu celular fica lotado. Lotado. Entendeu? Tem hora que eu estou em casa lá, minha mulher, minha filha, quando eu pego assim no Viva a Voz, eu xingando cada palavrão, minha mulher, minha filha, o que está acontecendo? É um filho da puta aqui. É reunião de negócio. Não dá, entendeu? E olha só, depois que eu fiquei doente, como eu tenho o hábito de xingar muito, que já está no automático, minha filha me levou num lugar aí para fazer terapia, para ver se eu acalmava, parar de xingar. E aí, como é que Aí foi? o terapeuta lá, eu falei, doutor, isso vai ser um pouco difícil, sabe por quê? Porque, na verdade, quando eu xingo é que eu me acalmo. É uma válvula de escape. Olha, quando eu estava internado, que eu saí do CTI... Pô, os enfermeiros então sofreram. Não, eu estava no CTI. Saí do CTI e fui para o quarto. Rapaz, o que apareceu de miserável lá naquele quarto? Mas, rapaz, me perturbando. Sabe quem levava? Zé Alfredo. Zé Alfredo. Um dia a enfermeira entrou lá, ela viu um repertório de palavrão que ela ficou assustada. Como assim? Mas ela estava entrando, ela viu os caras me zoando. E aí eu xingando. Quando eu comecei a xingar, Zé Alfredo falou assim, tá bonzinho, pode dar alta. Tá novo. Porque lá eu ficava calado, né? Toda hora cheio de fio pra lá e pra cá. Você tá se comportando então na CTI. Claro, ficava lá, aquele negócio todo. Mas a tragédia era quando chegava essas visitas. A perturbação. Não, pô. Entendeu? Aí foi isso que aconteceu. Então, meu filho, a vida é isso que tá aí. Eu sou grato a uma coisa. É esse carinho, né? Esse carinho, que isso é uma coisa que você planta na vida com a sua... Você não tem que ser o carinho da pessoa sendo puxa-saco. Não. Isso, graças a Deus. Quando eu parto daquele princípio que eu nasci nu e estou vestido, acabou. Acabou. Nascido e criado na favela, nunca passei por aperto nenhum de necessidade disso e daquilo, não. Morava na minha casazinha, que era um barraco de madeira. Depois, eu posso dizer isso, conheci 3 alunos indicados por Murilo. Um deles é o Sérgio Sveiter, que é um cara famoso aí, advogado. Carlos Gama, que é da Universidade Gama Filho. Eles se mobilizaram e me deram uma casa toda de tijolo na favela. Na favela. Então, isso é coisa de Deus. Eu só tenho que agradecer. Aí a galera fala, mas por que você mora ali? Moro ali, vou morrer ali, e gosto daquilo ali, e acabou. Entendeu? Hoje eu até estou morando agora na ladeira, embaixo, porque depois que eu fiquei doente, eu tinha que subir muito e tal. Aí hoje eu estou na ladeira, mas o quê? Estou de frente para a favela. Meu pessoal tá ali, entendeu? E é isso. E agradecer o carinho de vocês. A gente é que agradece aí pela mais uma lição. E outra coisa, essa imundície que eu conheci desde pequeno, me perturbando até hoje. Mas tem um carinho por ele. Entendeu? Você lembra na época que ele saiu naquela propaganda de sunguinha? Isso aí é polêmica demais. Olha, meu filho... Corta. Meu filho... Em todos os ônibus do Rio? Você não sabe de um, aquele viado da farm. Esse... Tinha um viado, que ele era um viado, aquele viado camuflado. Treinava na academia. Esse moreno vem na sua academia. Esse é o problema. Esse moreno? Você infernizou minha vida. Agora, então, aí, vai ter que cortar isso. Corta isso aí. Rapaz, quando esse cara saiu naquela revista... Não, foi sucesso meu total. Irmão, foi um sucesso. Entendeu? Aquilo, meu irmão... Porra. Aqueles gays da Zona Sul, aquilo é uma loucura. Eu quero comprar daquela cueca. Todo mundo querendo o contato dele. Agora você vê, entendeu?
Ele tá pensando que eu ia esquecer isso. Mas é Ele justo. fica fazendo umas perguntinhas. Tava com a carta Tá na bom. mão o tempo todo, hein? Isso aí é um Tava coringa. aí, pô, ficou ali, ó, só no centro Quebrou do, o só no jogo. canto do ringue ali, ó. Ele Na tá hora pensando- certa ele tá jo- pensando que eu não esqueço. Hoje não, já é um cara adulto. Isso me infernizou a vida desde a adolescência dele. Eu perturbava todo mundo, cara. Não, isso aí é Entendeu? fato. Isso. Mas é isso, gente, ó. Muito Eu agradeço obrigado. aí o carinho de vocês. É a primeira vez que eu faço um trabalho desse. Tem umas outras pessoas agora, depois desse negócio da faixa preta, querendo que eu vou em 3 lugares aí. Aí, ó. Mas o primeiro tinha que ser aqui, Tinha. que o Vini já tinha falado. A Anaísa quer que eu vou num outro negócio aí, Sim. e eu tenho que estar meio preparado para essas paradas, que eu não sei o que os arrombados vão me perguntar. Mas eu agradeço a vocês desde Nada. já todo esse carinho. Obrigado. E se um dia precisar de alguma coisa de mim que tiver no meu alcance, tá bom? Pode deixar. E Obrigado, cara. eu quero também aproveitar aqui, agradecer o Vini e a Karina, que é minha filha adotiva, tá? Porque esse Vini, eu tô com ele por aqui, mas deixa. O que salva ele é a Karina. Garoto de sorte. É. Gente, fica com Deus e obrigado. Valeu, tá pessoal. Bom? Valeu mesmo. Falou, galera. Muito bom. Olha, se você um dia cortar aquele troço seu do final, você vai ver. Vai dar ou não?